Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Fabiano Santos, seu amigo do Papo Limitado SA, e com meu amigo Daniel. Fala aí, Daniel! Fala aí, pessoal. Eu não sou tão animado que nem o Fabiano, sou mais calmo, mas também estou animado. Não tem essa energia toda, mas estou muito feliz de estar aqui hoje, Daniel Costa, com uma pessoa que eu realmente conheço há pouco tempo, mas gosto a beça, e tem muito para ensinar para a gente hoje aqui. A gente vai ver que ela tem muito para falar. Quero que ela se apresente aí, a minha querida diretora. Hoje ela é minha diretora mesmo. Diretora, eu não sei falar o sobrenome. Luciane do Kraut, eu não sei, vou passar vergonha, mas ela vai falar aí. Olá, pessoal. Meu nome é Luciane do Cru, né? Realmente, ele escreve do Kraus, mas é do Cru, se pronuncia. Não tem problema não, Daniel. Todo mundo erra o meu nome, né? Então, Luciane do Cru, de Abreu. Eu sou diretora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, né? Coordenadora do município de Mesquita, na EJA, há algum tempo. Agora eu estou permutada, então fiz 10 anos, né? Coordenadora. Sou formada em letras, né, português e literaturas. Minha área de estudo é a pesquisa, em leitura, em literatura, né? Sou mestranda em ciências da educação, sou pós-graduada em educação especial, em gestão pública, né? Gestão educacional, e também tenho pós em educação especial, né? Agora, no momento, é, se é que a gente vai fazendo vários cursos na área de educação, inúmeros cursos, que a gente que é professor não para de estudar, né? E por falta de tempo ainda não consegui concluir o mestrado, mas a gente está aí na batalha, e alguns livros, escrevendo bastante. Se Deus quiser, esse ano, com 2 publicações. É isso, Daniel. Essa sou eu, né? O Daniel sabe, eu não sou uma diretora muito convencional, sou uma diretora, como diz a minha equipe, muito maluquinha, mas eu amo educar, eu amo educação, e é isso. Estou aqui para curtir com você a noite aí, maravilhosa, com essas 2 feras aí que estou conhecendo agora, o Fabiano e esse professor maravilhoso que é o Daniel. Show de bola. A gente vai se alternar aqui entre as perguntas, mas eu vou começar aqui. Não é a primeira pergunta, mas fiquei curioso do Cruz, né? Qual é a origem desse nome? É da onde? É de algum estrangeiro, enfim? Sim, então, a minha família, ela veio para o Brasil num navio, que é o Marie. Ela veio, e Dom João deu umas terras, né, para os colonos cultivarem em Friburgo, né, e lá no município, lá no Friburgo, na verdade, né, e o bairro de Lumiar, é um bairro. E aí minha família colonizou aquele local, foi uma das 200 primeiras famílias de suíços a cruzarem, chegarem no Brasil para colonizar. E aí foi dada essas terras à minha família em Lumiar, e eles ajudaram a construir hoje o que é a Nova Friburgo. Nossa, Aí é isso. Eu sabia que no museu lá Friburgo tinha uma colonização suíça. Essa história. Muito interessante. Então, vamos falar do seu começo aí como professora. No caso, a gente entrevistou uma professora aqui, a professora Meg Mendes, que era da rede, não sei se você já ouviu falar. Mas, enfim, aquela pergunta básica de sempre. Como é que surgiu a ideia, a loucura de ser professora? Eu vou enveredar por esse caminho. A primeira vez você falou, eu vou para uma sala de aula, eu vou ser diretora. Da onde veio essa ideia? Então, Daniel, eu acho que essa ideia veio desde que eu tinha minhas primeiras bonecas, sabe? Eu colocava aquelas bonecas, todo mundo enfileirado, e começava a escrever no guarda-roupa com giz, minha mãe ficava enlouquecida. E aí eu comecei com essa ideia de que eu seria educadora. Eu imitava minhas professoras, natural, né? Sabe que eu gosto de imitar as pessoas. E aí eu imitava minhas professoras, e explicava. Aí resolvi sair, né, de toda uma área para fazer o normal, que eu queria muito ser professora, para fazer o Júlia Kubitschek, lá na General Calder, no centro da cidade. E, assim, fui normalista. Eu amava o que eu fazia, eu amava estudar.
fui cara pintada, que eu sou meio velhinha, né? Peguei aquela época do Colo-Colo e sempre pertenci a Grêmio, sempre fui muito atuante nessa área. E aí, o que acontece? Me formei, e aí comecei a trabalhar, comecei a fazer estágios, e aí você sabe, né, que a violência já é uma coisa antiga, né? Então, meu pai não permitiu que eu continuasse na área da educação, e queria que eu fosse bancária, que eu fosse administradora de empresa. E aí eu fui fazer faculdade de administração, né? E fui trabalhar em banco, passei, então muito nova já fui para o Bradesco, tudo que eu sei institucional, de rigor, de metas, de organização, eu aprendi com o Bradesco, e eu fiquei 10 anos no Bradesco, querendo ser educadora. Aí, o que acontece? Quando eu conseguia ganhar meu próprio dinheiro, eu resolvi fazer minha faculdade de letras, que eu queria fazer na área de educação, sabe? E aí surgiu educadora, porque, na verdade, não surgiu, já era, né? Porque a gente nasce educador, a gente só se aprofunda. Eu acho que isso daí é um dom, né? E aí, o que acontece? Aí eu fiz um concurso, me formei, e assim que eu me formei na faculdade de letras, com 2 crianças pequenas, com 2 filhos pequenos, que eu tinha um casal de gêmeos, pequenininhos, me formei, consegui me formar, e daí eu não parei mais, sabe? Fiz um concurso público e passei, passei para Saquarema, fui trabalhar em Saquarema, aí passei para São João, fui trabalhar em São João, passei para o Rio, continuei no Rio, São João, aí larguei São João, fui para Mesquita, passei em Mesquita, aí depois comecei a fazer concurso, aí fui passando por um monte de lugar, mas aí eu também não queria mais sair do probatório. Aí estou até hoje nessa vida aí. Quando eu me vi, já estava em sala de aula, já estava nessa pegada aí que é maravilhosa, né? Que a sala de aula é uma cachaça, eu fico brincando que é o nosso vício. E aí, daqui a pouco, eu não sei nem como te explicar, eu sei que eu estou na direção já tem 11 anos. Aí, Fabiano, chegou no trabalho, você está na metade do caminho. Aqui, olha. Fabiano, estou aqui, gente. Estou aqui em detalhe. Não estou medicada, eu estou bem, estou bem. Ah, que bom. Que bom. Vai lá, Fabiano. Você também escreve livros, né? E como que surgiu esse desejo de escrever livros, né? Então, é outra coisa também, gente. Eu sempre escrevi muito, né? Antigamente, a gente que é do tempo, não é do tempo de vocês, né? Porque eu sou mais velha que vocês, mas eu adorava escrever nos diários, adorava escrever os relatos do que a gente acontecia. E sempre que tinha uma peça, alguma coisa, eu sempre estava escrevendo. E aí eu sempre escrevia. E teve uma vez que eu estava na faculdade, porque eu, embora eu tenha passado na faculdade pública, eu tinha que trabalhar, então eu tive que fazer a faculdade particular, porque eu não consegui, né, acompanhar a faculdade pública, porque os horários eram alternados. E aí eu fui fazer uma faculdade particular, como eu falei para vocês. E lá eu escrevi. E uma vez uma professora falou assim: olha, vocês vão ter que fazer uma peça sobre alguma coisa. E eu comecei a escrever a peça. E aí a gente criou um grupo na faculdade chamado Cheio de Babrabra. E aí a gente começou a apresentar esse tipo de teatro para vários lugares e a gente começou a escrever o que a gente ia fazer. Eu comecei a escrever essas peças, né? E aí eu também tinha alguns poemas guardados. Aí fui selecionada, resolvi mandar, assim, sabe essas coisas assim de você do nada olha e estão chamando você para fazer uma coletânea e se você for aprovada, o teu poema tal, foi assim. Aí foi o meu primeiro livro, Legal. foi assim, antologia poética, eu mandei meu poema, ele aceitou, e aí comecei a escrever peças também, peças. Aí, o que acontece? Depois disso, resolvi escrever a crianças, né? Aí lancei agora, estou com 2 livros na agulha, e estou participando também do livro de crônicas, que vai sair ano que vem, e um livro também selecionado também, né, entre outros, de poesia também, que vai ser uma antologia junto com grandes escritores, como a Cíntia Barreto. Alguns escritores desses foram meus professores, sabe? Tive professores muito bons. Cíntia Barreto, Karen Acioli, Tiago Gomide, que
faz o podcast Tá na História. Enfim, vários professores que me inspiraram a escrever, sabe? E aí eu estou caminhando nessa nova pegada. E aí eu também estou escrevendo um livro sobre o meu filho, sobre a dor do luto, sobre o luto, né? Quem me conhece sabe que eu perdi um filho em pandemia, mas não foi de pandemia, foi um assalto de 20 anos. E aí eu resolvi escrever porque eu pertenço a um grupo de palhaços, dizer assim, e iam nos hospitais, né, fazer aquelas visitas das crianças, né, brincar com elas e tal. E aí eu me deparei com essa situação, me deram a ideia de escrever esse livro para confortar essas mães. Aí eu resolvi juntar a minha dor e resolvi escrever o livro. Então, assim, tudo muito fresquinho, sabe, Fabiano? Mas está tudo assim, na ponta da. Já está aí, sabe? Os dois já estão, Crônicas e o Poema já estão a caminho, pela editora Mar Vermelho. E esses dois livros eu estou ainda vendo, livros infantis, né? Um é sobre. É uma metáfora mesmo. E assim, não vou contar agora, senão vai perder a graça, isso é uma outra história para vocês verem. E tem um outro livro que fala sobre a perda também, só que de uma maneira muito lúdica para as crianças, sabe? É sobre um menino que ele não queria dormir. E aí, isso também eu estou fazendo em homenagem ao meu filho. E é isso daí me levou a escrever. Aí me levou a escrever a vontade que a gente tem de colocar para fora os sentimentos e tentar ajudar quem está aí, né? Eu tenho visto assim que na área da literatura eu não vejo nenhum livro falando da violência de uma forma lúdica, né? Que é a violência que a gente vive, porque Daniel sabe, a gente trabalha numa comunidade, né, Daniel? E é uma comunidade muito tranquila. Pelo contrário, hoje mesmo eu estava vendo em casa operação policial toda hora, né? E aí eu Nossa. quis escrever sobre um antes e depois de uma menina, né? Que tinha tudo dentro da sua comunidade e que, de repente, ela se depara com um mundo mais cinza, mas que o sorriso dela permanece até o fim. Esse é um dos livros e o outro é o que eu te falei. Então, assim, se Deus quiser, até o final do ano, eu acho que eles estão tudo aí embutido aí, já saindo. É Você isso. falou essa questão da escrita, Luciane. Eu lembrei que uma vez falaram para mim que quando você escreve, você consegue libertar em parte do que você está vivendo, das dores, dos pesares, consegue se entender melhor. É uma terapia, né? Aí eu pensava assim, isso é besteira, gente, é só você refletir sobre aquilo. Aí eu tive um atendimento, aí falaram assim, não, aí eu tava com as questões, aí pediram para que eu escrevesse sobre aquilo, acolhendo a dor. Eu pensei assim, vou fazer só por fazer mesmo. Gente, tipo assim, é terapêutico de verdade, assim, quando eu escrevi, sério, na minha mente, eu acho que aquilo se resolveu, não é tipo assim, foi mais, sei lá, eu ia escrevendo e eu pensei, cara, não tem nem muito o que escrever. Minha vontade era não parar mais de escrever, que verdadeiramente a gente se entende por meio da escrita, a gente reflete sobre aquilo, acho que é muito bom mesmo, acho que a palavra é essa, é terapêutico. É muito, porque você joga aquilo ali para fora, né? Quando você confronta o que você está sentindo, escreve sobre aquilo ali, você, de uma certa forma, cura aquilo ali, né? Eu costumava escrever assim, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até hoje eu escrevo, é uma forma de planejamento. Todo mundo planeja, não é verdade? A gente escreve o que vai fazer, ou quem não Sim. escreve pensa, vou fazer isso durante o meu dia. E aí a gente escreve, porque assim, eu sou literária, sabe? Literária de nascimento. Como diz Drummond, você gosta de poesia? Você, né, poeta? Claro que eu sou poeta. Eu sou poeta, eu vejo as crianças, eu vou à praia, eu vejo o sol, eu vejo a lua, eu olho uma flor, eu abraço um amigo. O Daniel sabe, eu gosto de abraçar todo mundo, né, Daniel? Quem chega na escola, desde o pai, desde a criança, o meu próprio professor, eu tenho que estar lá falando com eles, eu até fico mexo com eles até, sabe? Eu tô até me controlando muito para ficar séria, porque o Daniel sabe que eu não sou uma pessoa tão séria assim.
Mas isso é poesia pura. Nós somos poetas, nós somos escritores natos, desde a hora que a gente acorda, sabe? A forma como você fala, a forma como você trata as pessoas, isso é poesia Nossa, pura, entende? A literatura, ela move a gente no falar, ela move a gente no ouvir. É isso, é. Então, acredito que, assim, todo mundo que tem um encantamento pela vida, eu acho assim, todo educador às vezes pensa que a parte é demagogia. Não é. Quem gosta do que faz, né, e faz com amor, sabe? Seja lá qual for o seu trabalho. Eu faço com muito amor. Eu amo o que eu faço. Mas, desde você limpar uma rua, ou você lavar uma rua, ou você ser uma faxineira, ou você ser, seja lá a profissão que seja digna, mas que você faça com amor, tudo que tem amor tem poesia, né? Tem escrita, tem vida, sabe? É sobre isso, é sobre a gente acreditar, né, em meio ao caos, que dias melhores virão. E sobre a gente se curar também, né? E eu comecei a pensar muito nisso após a pandemia. Eu comecei a escrever muito mais na pandemia. Então, assim, tem várias coisas, sabe? Começo a escrever um monte de coisa ao mesmo tempo. De repente vai saindo tudo, sabe? É mais ou menos isso. eu fico Entendi. impressionado que a escrita, rapidinho, Daniel, eu fico impressionado que a escrita e a leitura são duas coisas que não é natural do ser humano, foi criado pelo ser humano e são tão potentes nessa questão da cura, né? De você se curar, de você refletir sobre algo. Eu acho isso impressionante. Não, sim, de fato. Deixa eu só. Oi, pode falar, Dilton. Pode? Não, você tem que, assim, para você se curar, você tem que estar em confronto constante com aquilo que, né, como que eu disse, que te adoece, vamos falar assim. Então, o que nos adoece? O dia a dia de trabalho é incessante, né? Porque é incessante você trabalhar, principalmente quem trabalha em comunidade, você trabalhar mediante a metas ao tempo todo, você ter também a sua vida particular, que você também não deixa de ser uma dona de casa, uma mãe, né, uma filha, ter uma prima, enfim, de você ter a sua família, ter a sua vida, né? Então, assim, você precisa achar alguma coisa, seja lá o que for, que te inspire, né? E que te faça se sentir útil, né? Dentro desse contexto todo que está agora. Então, assim, eu tenho visto amigas minhas, seja diretora, seja professora, seja adoecendo. Então, assim, o que eu tenho para mim é que a escrita, ela te liberta. A leitura, ela te insere na vida social, sabe? Ela te deixa por dentro de todos os assuntos. Então, numa sociedade em que quase ninguém lê e os livros são caros, que você transforme, que você inspire uma criança à leitura, né, ao gosto de ler, eu acho que assim, não tem dinheiro que pague, sabe? As crianças manusearem livros, as crianças. Você lê, nem que seja uma bula de remédio, sabe? Porque hoje em dia está tudo assim. Ninguém mais quer brincar, ninguém mais sabe o que é isso. As pessoas estão sempre o tempo inteiro no celular. É bom, é muito bom, né? Uhum. Porque você tem o que os administradores falam que é a era das incertezas, informações rápidas a todo momento, mas ao mesmo tempo ela te afasta dos que estão próximos a você e te afasta do livro. Como eu era uma criança muito quietinha, sabe? Quietinha, nunca fui muito quietinha, então estava sempre de castigo, e era proibido tudo na minha vida, a rua, que eu amava, eu era cortado tudo, mas não era cortado os livros. E meu pai tinha uma Não. mini biblioteca, meu pai adorava ler. E aí, o que eu faço? Eu fazia. Eu estava de castigo, eu estava lendo todas as obras de José de Alencar, estava lendo, sabe, Júlio Verne, com 10 anos, lendo José de Alencar, aí eu não entendia nada, eu ia lá no dicionário, aí eu perguntava, sabe? Aí eu cresci também com a coleção Vagalume, que era uma maravilha, a coleção Vagalume Ah, não. fazia gente, né? Os gibis. Então, assim, eu lia Uhum. tudo, tudo.
Mas por quê? Porque eu tive alguém, né, na minha casa, leitor, alguém que me inspirou, sabe? Me inspirava a ler. E eu acho que ler é uma questão assim social mesmo, sabe? Você dá vida àquilo que você está lendo, você percorrer lugares que você nunca foi. Às vezes eu estou conversando, as pessoas falam, nossa, mas esse país é bonito, né? Quando você foi lá, eu falei, eu fui naquele livro, assim, sabe? Eu estava lendo. É, aí, esses dias mesmo, eu estava andando na Glória, né? Aí eu estava falando sobre a igreja, do Luterano. E eu falando com maior propriedade das pessoas que andavam lá e tal. Aí falaram assim, Lu, isso porque eu estava na corrida da Pai, olha isso. Lu, Aham. é, você frequenta a igreja? Eu falei, não. E você, sua família frequentava essa igreja? Eu falei, não, minha família é evangélica, não frequentava a igreja. Eu falei, José de Alencar, Lucila, senhora, sabe? Lucila frequentava essa igreja. Lucila é alguém que existiu mesmo, sabe? Mas pode ser que ela Aham. tenha existido, né? Pode ser que José de Alencar se inspirou em alguém. Então, assim, é você conhecer lugares e épocas que você não viveu. A leitura é mágica, sabe, Fabiana? Se eu deixar, eu vou ficar falando de leitura a vida Ah, inteira eu aqui. maravilhado só fala, fiquei encantado. Eu fico do mesmo jeito quando eu vou em algum local, o passeio público. Eu passeio público quando eu vou, eu fico assim, imaginando as coisas que Machado de Assis escreveu. Fico assim, gente, aí eu fico imaginando aquela que é apaixonada pelo irmão dela, esqueci o nome dela. Aquele caso que a menina se apaixonou por... Eu fico assim, gente, eu fico imaginando assim as cenas acontecendo assim no ambiente, eu fico assim caçando, pensando assim, será que o Machado de Assis escreveu pensando nesse espaço aqui ou foi naquele ali? Fico tentando buscar a inspiração do autor. Não Deixa é? eu só. Oi. Largo do Deixa o Daniel Machado, participar da gente, Largo do conversa. Machado. Ali, Largo do Boticário, e você andar por ali, você fala assim, nossa, Machado esteve aqui, sabe? Machado passou aqui. Eu fico pensando nisso. Aí você fica Oi. olhando aqui, tudo ali, você imagina. Eu cresci dentro da Quinta da Boa Vista, sabe? Dentro do Museu do Primeiro Reinado também, que agora, graças a Deus, eles estão reformando, porque eu morava em São Cristóvão, e lá tinha um pessoal que era arqueólogo, tudo, eles faziam colônias de férias no museu. E eu Nossa, ia para o museu. Eu ia para o museu. E aí, por dentro com eles, eu ia inveja. para os parques. E o Museu Nacional, a gente só pode ir até o primeiro andar. E eu sempre ia para o segundo andar. Eu andava no Museu do Marquês de Santos, que eu olhava para o teto, aí via os deuses gregos, né? A Artemis, a Afrodite, não sei o quê. A gente descia. E eu brincava ali, eu estava imaginando, gente, Marquês de Santos, ela andava aqui. Aí o pessoal falava que tinha assombração nos fundos. E assim, eu sempre gostei dessas coisas do passado, sabe? Eu acho que até vou fazer história. Estou achando que eu vou fazer história, né? Eu acho que a literatura tem todo o contexto histórico também, né? Quando aconteceu, por que aconteceu, foi a época que Sim. você escreveu aquilo ali. Então, é muito. Parte da leitura, eu achei bem interessante, mas deixa eu. No caso, assim, fique à vontade se você quiser falar, tá? Você falou sobre a questão do luto, do seu filho e tal. E pelo que eu entendi aqui, a escrita foi algo que te fez superar isso. E você até falou, você tem que encontrar alguma coisa. Professores estão muito doentes hoje, ansiedade. O que você fala para alguém que talvez esteja na situação do luto, sofrendo por ansiedade? Às vezes a pessoa não é uma escritora, mas o que você pode dizer? Porque você tem uma experiência com religião também, né? Fica à vontade. O que você pode falar para quem está numa situação parecida hoje? Talvez falando assim, pô, não vou superar isso. O que você pode dizer para essa pessoa hoje, dentro do que você passou? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, né? Assim, muita gente quer, né? Na área da ciência não acredita em Deus, mas assim, foi a época que eu consegui me conectar muito com Deus. Então, o que eu tenho a dizer é que dentro de qualquer religião e dentro do que você acredita, que você busque, né? Você busque forças. Por que que eu estou te falando isso? Porque o luto, ele tem prazo sim, ele acaba. O que fica é a saudade. A dor, ela vai embora.
né? Mas ele não é uma coisa comum para cada um tem seu tempo de luto. Tem lutos que duram 10 anos, tem lutos que duram 5 anos, tem lutos que duram uma semana, enfim. O meu, ele já começou antes do luto, porque o meu filho lutou pela vida há muito tempo, né? Um mês ele vem lutando pela vida e foram 7 cirurgias. Então, quando meu filho ele foi morar com Deus, por vamos dizer isso, né? Porque eu acredito em outra vida, eu acredito que aqui não é o fim, né? Dentro com respeito a cada um, mas eu acredito nisso. E quando ele foi morar com Deus, eu vi que aquele sofrimento, aquele corpo físico sofrido, né? E que ele iria ficar em cima de uma cama, eu vi uma libertação para ele, sabe? Um sofrimento constante. Então, eu já vinha no processo desse luto desde então. Mas o que eu digo é o seguinte: a gente não está sozinho, sabe? A gente tem amigos, a gente tem família. O meu filho era gêmeo da minha filha, então quando eu olhava para minha filha, eu tinha força para recomeçar, ela ainda estava aqui, e sofrendo, porque era gêmea, era muito apegada. A gente tem uma mãe, a gente tem um pai. Meu pai, logo depois, 4 meses depois, meu pai veio a óbito também, em época de Covid, em época de pandemia. E eu falo que meu pai morreu de amor, né, pela falta do meu filho. Não foi de Covid, não foi nada, meu pai estava bem, vendo uma TV, mas ele estava muito triste, vivia numa tristeza grande. Então, o que eu tenho para dizer pegar sol, sabe? Se exercitar, tentar levantar, porque é um dia de vez, por vez, sabe? O primeiro passo é levantar. Levanta da cama, toma um banho e fala, não, hoje eu vou até ali, vou até a esquina, vamos dizer assim. Né? Amanhã levanta, não, hoje eu vou até a esquina e até a outra esquina. E cada dia é um processo, sabe? O que você tem que fazer? O que eu notei é o seguinte: as crianças, embora eu estava na pandemia, as crianças me ajudaram muito. Esse contato diário com crianças, o chão da escola, né, me ajudou muito. O carinho dos meus amigos também, sabe? Deus me ajudou muito. Eu moro no Recreio do Bandeirantes, então eu caminhava todos os dias na pandemia, embora eu continuava trabalhando, né, postando aulas, principalmente em Mesquita, eu não parei de trabalhar. O trabalho acabou que eu usei o trabalho até como uma ferramenta, sabe, Daniel? Eu queria me sentir útil. Aí a gente começou a entregar cesta básica, né, para as famílias, e aí a gente vai vendo que a dor, tanta gente sofrendo, acho que também o que me ajudou muito foi ver que foi uma época muito ruim, né? Muita gente perdendo seus entes queridos, e aí eu guardei a minha dor e fui ajudar muitas pessoas com a dor delas, e isso me ajudou muito. Eu não fiquei paranoica com máscaras, eu usava minha máscara. Quando eu ia caminhar, às vezes não tinha, eu procurava aquela parte da matumba para lá, que quase não ficava ninguém, sabe? Eu tirava, não tinha ninguém perto, sentava, fazia uma oração, eu ouvia uma música, eu continuei a fazer o que muita gente falou assim, conversa com ele está te escutando. E eu conversava com ele, como se ele estivesse ali do meu lado, sabe? Eu não tenho como dizer para você, o que eu tenho para dizer para você é que você tem que se apegar à sua vida, porque se você ainda está aqui, é porque você ainda tem alguma coisa para fazer nessa terra, senão você não estaria aqui. E nós estamos todos de passagem. E tem uma coisa que a gente vai passar, todo mundo é a morte, a gente vai passar por isso. E isso, embora seja uma coisa mas é uma coisa que nós vamos passar, a gente tem que enfrentar isso, sabe? Então, cabe a você se amar. Tá? É isso, Daniel. Eu acho que a gente não está a peteca cair. Você falou aí de um momento ruim da sua vida, né? Mas eu vi que você superou e está seguindo em frente. Também falou de momentos bons, né? Isso é importante, ver, tentar seguir. O Fabiano, acho que eu não te falei, né? Isso, se eu te falei, estou refalando aqui, não sei nem se esse termo. Quando eu cheguei na unidade que eu estou trabalhando agora, eu estava me apresentando, aí conversando com a Luciana, ela falou assim, não, eu já trabalhei em São João. Aí eu perguntei, qual escola? Eu trabalhei no Paul Jean Guerri.
Eu falei assim, eu estudei lá quando eu tinha 10 anos. Aí Nossa, ela falou assim, mas eu não fui sua professora. Não, mas provavelmente foi na mesma época. que Então, legal. a Luciane não foi minha professora, mas ela conhece todas as minhas professoras. Gente, quem sabe Ela estavam tipo, ligou. várias vezes no mesmo espaço e não se viram. Não, ela trabalhava com a turma especial. Mas, enfim, por que eu estou contando essa história? Luciane, como é que é essa experiência? Sim, você deve ter encontrado muitos alunos na sua vida. Muitos, provavelmente, sim. Quando você olha assim, estou falando por mim, mas qualquer, poxa, professora, você me alfabetizou, professora, como é que é essa sensação, assim? Eu estou começando a passar por isso, que eu estou há 10 anos na prefeitura e de professor mesmo, tem desde 18 anos. Enquanto mais menina de 10 anos de idade, com 20 anos na cara, gente, você é fulano, não, isso não é possível. Não, lembra de mim? Bruno? Lembro, cara, que eu lembro. Mas, enfim, fala um pouco dessa experiência de encontrar o aluno lembra de você não lembra do aluno, enfim, o que você pode falar disso? Então, Daniel, quero dizer para você que eu comecei a dar aula com 9 anos de idade, tá? Eu comecei muito cedo, tá? Tô brincando, mas para não entregar a idade. Porque o Daniel foi meu aluno, já pensou, gente? Então, Gente, não quero ter Daniel esse foi vídeo guardar aluno. isso frente a gente, né? O Daniel, gente, ele foi aluno de uma grande amiga minha, sabe? Minha amigona mesmo, talvez a minha melhor amiga, amiga de toda uma vida, de velho. E ela é até psicóloga, sabe? Né? E o Daniel foi aluno dela. Assim, eu encontrei o Daniel, aquilo me deu tanto orgulho, sabe? De chegar e encontrar o Daniel lá falando assim: olha, eu me apresentei, trabalhei no Pojão, e quem conhece o Pojão, gente, ele fica numa área que é São Mateus, São Mazinho, na verdade, que é uma área tão assim sofrida, né, Daniel? Com tantas crianças que dão para coisas assim, dão para sair da escola, vão trabalhar no tráfico, vão traficar, vão morrer. Muitos deles eu vi as notícias de que eles morreram, uns baleados, outros no confronto. E, poxa, quando o Daniel chegou lá para mim e falou assim, eu falando do Jean, e eu olhei para ele assim, com tanto orgulho, como se assim, caramba, olha, mesmo lá naquele local, a gente consegue, né, trazer um educador, gente, né? Que Legal. loucura, gente. Que doida. Tem gente doida querendo ser professor, gente. Isso é muito bom. Tudo contra a gente, né? Contra nós, educadores, né? E eu vi que, sabe, eu fiquei olhando assim para ele, eu acho que deve ter falado que a mulher é maluca. Fiquei olhando assim para ele com muito orgulho. Ele viu que depois ele me conheceu, ele realmente constatou que eu era louca mesmo, entendeu? Mas naquele momento a gente. Mas foi assim. Eu tenho alguns alunos que eu encontro. Teve um dia que eu estava na loja americana, escolhendo algumas coisas, e eu estou vendo aquele aluno que eu não sabia que era o aluno, porque ele está totalmente mudado, e ele, perto de mim, olhava e eu falei, gente, eu estou roubando alguma coisa, né? E eu andava, ele andava, ele andava, ele andava, daqui a pouco ele, tia Lu! Aí eu falei, um aluno, irmão de aluno, pai de aluno, porque os pais de aluno também chamam de tia Lu. Aí eu olhei e falei, oi, e eu não querendo falar, né, que eu não estava lembrando, né, porque eles crescem com muito diferente. Alguns crescem ainda, mas aquele homem fortão, né? Falei, gente, parece lutador, fortão. Aí ele, meu Deus, eu falei, você é responsável por metade dos meus cabelos brancos. Ele, tia, eu tô aqui trabalhando, que legal te encontrar, e me abraça. Aí agora também na creche, tem os que já estão levando os filhos, vão lá levar os filhos na creche, sabe? Eu já sou vó. Olha, no outro dia a mãezinha estava lá na festa junina e falou, você é vó. Eu falei, gente, o que é ser vó? Ou seja, já tem as crianças que são os filhos dos meus alunos. E assim, eu tenho aluno na Bahia, eu tenho aluno que faz músicas, que bomba aí, umas músicas aí nessas plataformas aí. Eu falei, gente, um orgulho, porque ele também ganhou um concurso na minha turma também de escrita, sabe? Quando eu era professora da Mestre Valentim, ele foi selecionado entre não sei quantas crianças. E o Vinícius, então esqueço que é o nome do meu filho também, ele que escreve e ele canta. Tem uma aluna minha que deu para ser jogadora de futebol. Tem um aluno meu que é árbitro de futebol, joga handebol.
sabe? Tem, assim, uma infinidade de gama de, sabe? Que eu fico olhando assim, gente, se formando. Deus fala assim, você precisa ser igual a senhora. Eu falei, não precisa isso, você tá tão bonita. Você tem dinheiro pro Botox? Eu fico brincando pra ela, tem alguma coisa que você tem fora, hein? Olha, ser professor tem que ter dinheiro pro Botox, a gente não tem dinheiro para plástico, a gente não pode ter ruga. Eu fico brincando com elas. Mas, Daniel, gente, é assim, muito orgulho, sabe? É muito orgulho Ai, que saber que eu tenho enfermeira, eu tenho advogadas, eu tenho psicólogas, tenho professoras, enfim, muito é legal um que orgulho ajuda nessa jornada, né? até de quem não foi meu aluno como Daniel, que a gente sabe que passou naquele contexto ali na sua escola, né? Sim. E quantos Daniel tem por aí, né? Que passaram pelo Paul Jean e hoje estão dando aula, né? Olha quanto orgulho. Colega meu de profissão hoje em dia, né? Eu devo ter alguns amigos que talvez foram seu aluno, porque a gente estudou tudo junto. Eu vou até perguntar, alguns amigos meus, assim, que estudavam no Pojan, que eu tenho contato até hoje. Você foi aluno da Luciane? Vou perguntar, depois eu te falo. Tem alguns amigos Gente, eles devem falar que eu era já doida, já era professora, mas já era meio maluquinha. Mas Luciane, mas não é, gente, tem que ter, a gente tem que ter, porque a verdade. gente dá a gente tem que falar a linguagem deles também, né? Tem que ter prazer, né? E, Luciane, você parece ter múltiplos gostos, parece que gostar de fazer múltiplas atividades. Tá. Aí tem. Como que você concilia isso tudo? Os gostos, as atividades que quer fazer, a escrita, a direção, a docência, família. Como é que concilia tudo isso? Então, aí, deixa eu te falar. E aí é que tá, a gente não consegue, a gente não concilia, entendeu? Alguma coisa está aí, não tem como a gente conciliar tudo isso. É mentira, a gente fala, olha, eu consigo. Não, você não consegue, né? Mas você faz. Sabe como é que é? O Daniel sabe, eu chego cedo e eu não tenho hora para sair. Aí eu tenho a Raquel, que é uma parceirona minha, que é minha adjunta, e ela abre, às vezes, a unidade para mim, porque às vezes eu tenho que ir na CREA, tenho que fazer coisa de banco, alguma coisa. Ela abre e eu sempre falo com ela que eu fico até tarde e eu fecho. Então, assim, às vezes eu saio 6 horas, 6h30, 7 horas da noite, chego em casa, venho para minha casa, moro logo ali, né? Saio da faculdade e venho dirigindo até o Recreio dos Bandeirantes. Já é um chão. Mas ali mesmo já vem fazendo operações, e aí, gente, na direção, é muita coisa, muito engraçada, porque eu sou muito acelerada. E quando eu estou dirigindo, eu tenho maiores ideias do mundo. Eu venho dirigindo, Nossa. falando, vem dando e vem ideia. Olha, eu vou fazer isso aqui. Aí, quando eu chego em casa, aí eu começo a fazer alguma coisa, minha filha já é grande, tem 5 anos. Quando não, uma outra já tem a minha comida pronta, né? A gente já faz. Quando quem chega primeiro em casa faz. Então, como eu não chego, entendeu? Eu nunca faço a comida. É muito bom isso, né? Mas, assim, tem vezes que eu faço assim, tá? Tô brincando, mas... Aí, dali, eu vou, boto a minha roupa e vou pra academia às 11 horas da noite. Você acredita nisso? 10, 11 horas da noite. 11 e pouco, eu tô voltando da academia. Ela fecha meia-noite. E aí eu venho da academia, tomo um banho. Aí você acha que eu vou dormir? Não. Aí eu começo a pensar no dia inteiro, entendeu? Conto carneiro, aí os carneiros me acordam, em vez de eu dormir com um carneirinho para jogar. Aí eu vou, começo a fazer umas coisas, às vezes eu paro, escrevo, aí eu durmo, daqui a pouco está na hora de acordar. É porque eu estou na menopausa, sabe? Ainda tem isso. Estou na menopausa. E a pessoa na menopausa ou sente frio ou sente calor. Eu sinto um calor horrível, toda a questão horrível, e aí eu perco o sono também, sabe? E eu sou muito acelerada, e às vezes eu digo para a Raquel fala assim para mim, diz, são 3 horas da manhã, você não vai dormir? Falei, mentira, são 3 horas da manhã. Aí tem dia que eu estou lavando o banheiro. Falei, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou com sono, vou lavar o banheiro. Eu vou lavar o banheiro, que é a hora da manhã, minha filha, sua mãe é maluca, tá cedo, sabe? E você vai dormir. Então, assim, eu acordo muito cedo, durmo e já no dormir eu já estou pensando qual será o próximo capítulo que eu vou fazer, o que eu vou inventar. E de noite eu consigo escrever, ninguém me perturba, sabe? Na minha paz. Aí às vezes eu boto um
um vinhozinho do lado, minha águazinha do lado, e começo a escrever e fazer minhas coisas. E aí eu falo, academia às 11 horas da noite, entendeu? Quando dá tempo, eu estou aprendendo a surfar, eu vou para mar, de manhã, sabe? De botar minha roupa e vou para a escola. É assim, é um pouquinho dos 15 minutos diários de cada coisinha. E vamos conciliando, sabe? Hoje eu vou fazer isso. Hoje isso aqui é importante. Amanhã isso aqui é importante. E eu sou uma pessoa que, quando eu começo a escrever uma coisa ou fazer alguma coisa, eu tenho que terminar, sabe? E aí eu sou expulsa da escola. Lá tem a Andréia na escola, quando dá um horário, sabe, 7, começa a escurecer, ela me escuta. Ela começa a pegar minha chave, botar a bolsa dentro do carro, eu sou expulsa da escola, nunca vi isso. Aí é isso, mas nunca dá tempo, sabe? Hoje eu tenho que botar tudo no papel para dar conta do meu dia. Hoje eu vou à academia, eu botei na minha cabeça 3 dias na academia, 2 dias eu tenho que ir na praia para poder pegar um solzinho, dar uma mergulho, sabe? E todo dia, assim, de meia hora, eu tenho que começar a escrever alguma coisinha. E aí eu vou fazendo isso, sabe? E vai dando certo, sabe? Vai dando certo. Antes de chegar em casa, eu já parei na farmácia, eu parei no mercado, já está tudo dentro do carro. É tudo muito louco. É tudo louco. Eu sou muito acelerada. A minha adjunta fala assim, não estou te acompanhando, não estou te acompanhando. Daniel manda uma mensagem, eu respondo depois, não sei quanto tempo, falo, Daniel, se eu responder, você me liga. Os professores são assim, eles correm atrás de mim o tempo todo, né? Né, Daniel? Eu entro nas salas, acabo com a aula de todo mundo. E é assim, É minha do vida. jeito que você falou aí, parece que o teu dia tem 36 horas. Eu não sei como você... Parece que tem 36 horas do seu dia, porque você vai direto aí fazendo 500 coisas, né? Eu não dou conta de tudo. Era pior, Mas Daniel, era pior, porque eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde no Rio e ser coordenadora na EJA, no Mesquita. Então, eu saía do recreio para Pavuna, aí eu ficava com a direção, às 5 horas eu saía da creche e ia para Mesquita, entendeu? Eu pegava 6 horas em Mesquita e largava às 10, como coordenadora. Saía às 10 horas e vinha todo dia para o recreio. E aí ia para academia, entendeu? Chegava em casa, tomava um banho e caía na cama, dormia até um período, daqui a pouco eu acordava. Eu lembro sempre com aquela sensação, tipo assim, eu esqueci de fazer alguma coisa importante hoje, sabe? É muito acelerada. Agora eu tô assim, de vez em quando eu tomo um paz ali, que é homeopático, eu não gosto não desmerecendo quem toma seu remedinho e tal, mas eu não gosto. Eu gosto de se é para sentir dor, que eu sinta na dor, se é para sentir alegria, a gente sente alegria, se é para sofrer, que a gente passe, eu não gosto de tomar nada, não, sabe? Então, faz ali que de vez em quando, para mim poder melhorar. Luciane, uma vez você tem uma escrita voltada para criança. E como você se inspira? Eu sei que você trabalha com crianças, mas como você se inspira? Porque assim, a criança tem uma linguagem própria, tem a linguagem da criança. Então, assim, como você faz para escrever livros que se conectem com a criança? Porque é importante haver essa conexão. Porque se a gente fizer idealizando o que eu idealizo de criança, não é a realidade, que a criança tem uma outra cultura. Então, assim, como você faz para se conectar com essa cultura da criança, com essa criança? Então, eu nunca deixei de morrer a criança que está dentro de mim, entendeu? Nunca deixei morrer aquela criança que sempre existiu em mim. Então, assim, se você chegar para mim e falar assim, o que você faz? Eu leio muito, como eu te falei, então pego, às vezes, uma coisa e falo assim, não, eu escreveria diferente, sabe? Aquela comparação que você fala assim, faz diferente, porque não foi você que fez. Quando é você que faz, né? Mas eu escuto muitas crianças, o Daniel sabe. Eu falo muito do Daniel, porque o Daniel trabalha comigo. Eu escuto, eu fico do tamanho deles, eu sento, e eu pergunto como é que está a comida que eles estão comendo, o que, que é, aí eles contam como é que foi o dia deles, aí eles me falam como é que é em casa, é muito engraçado a linguagem deles, né? Eles me contam daquele jeito que eles, sabe, falam, e aí eles começam a contar as histórias deles, e começam
oxigenação. Aí eu acho, caramba, aquilo aí eu lembro de alguma coisa que eu fazia no passado, sabe? Aí eu imagino, então é muito ruim. Aí eu falei assim para ele, tá, a gente vai dar um jeito, eu consigo comprar seu presente, tá? Muito assim, eu tenho uma mentora aqui, o nome dela é Cíntia Barreto. Ela é minha professora, né? Ela é minha, assim, ela me ajuda muito nas ideias, ela olha e fala, não, isso aí vai dar certo. Aí eu tenho José Prado também, que é excelente. E aí eu mostro para eles, mostro para um monte de amigos meus que são escritores, né? Que também fizeram pós comigo, que escrevem, eu mostro, eles falam assim, não, isso aí é legal. É legal também a gente ter esse feedback dos outros, né? Que aquilo ali vai, você acha que isso vai ter saída, né? E aí eles falam, não, dá certo, tá engraçado isso aqui. E aí sai, mas através do quê? Escutando as pessoas. O Daniel me contar uma história dele da infância, uma coisa lá do Pouso Jovem, daqui a pouco eu posso ter, né? O aluno de Gisele, quem sabe, o Gisele, sai um livro. Gostei. Bem criativo. Deixa eu trazer outro tema aqui. Deixa eu só te trazer outro tema. Fabiano, eu lembrei meio de verdade, que hoje foi um dia complicado para mim, não lembrei de botar isso no roteiro aí, Fabiano. Mas a Luciane também é musicista, tá? É clássica, tá? Ela toca piano, enfim, muito bem. Não sei, acho que muito bem, nunca vi, mas deve tocar muito bem. A mãe dela também era, né? Você pode falar um pouco aí sobre a sua relação de música clássica, falou que gosta, estava quando era criança, né? Tão difícil hoje alguém gostar disso, mas o que você pode falar disso aí, do seu gosto musical e da sua experiência com música? Gente, eu sou uma pessoa, como eu falei para você, eu sou da antiga, né? Parece que às vezes eu estou no mundo. Assim, amo rock, né? Estava agora na Marina da Glória nos últimos dias, no Festival de Rock, que eu gosto. Gosto de pagode, gosto de música clássica. Eu gosto de tudo, gosto de tudo. Música boa não tem idade, né? Não tem gênero musical, não tem idade. Para você que eu não gosto muito de funk, mas eu gosto de funk melody da antiga, né? E agora tem adoro Melim, minha filha fica escutando e fala, caramba, que legal isso aí. Eu pego muita música com a minha filha também, eu fico olhando. Mas assim, a minha mãe, ela tocava piano, né? Ela aprendeu piano. E para tocar na igreja, né? Minha avó, essas coisas assim. E aí ela me botou na aula de piano. Eu fiz piano 6 anos, mas se você me pedir para me tocar alguma coisa de ouvido, eu não toco nada de ouvido. Eu só sei tocar com partitura, sabe? Porém, eu faço música de tudo, né, Daniel? Tudo vira uma rima, uma música. Uma barricada pegando fogo, música. Uma situação lá, a gente faz uma paródia lá, vira música. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto de ópera também. Eu gosto de ópera, eu gosto de Dalva de Oliveira, eu gosto de Frank Sinatra, eu gosto de Tina Gonzaga, que para mim, sabe? Nossa, eu gosto de música boa, sabe? Música boa. Agora escrever, tentei já escrever algumas partituras eu não consigo escrever, mas eu posso escrever música. E tem uma facilidade em criação, né? Mas geralmente é de comédia, tá? Não é nada muito aprofundado, não. Faço música, vem lá uma mãe estudando, faço a música da mãe estudando, aí eu faço da barricada, o fogo tá batendo na barricada, Daniel, eu não vou nem cantar essa música aqui, que essa música foi maior Não canta não. Melhor não cantar, né, Daniel? Não posso Canta não, muito pesar. vai dar ruim, melhor não cantar. Pois é, melhor não cantar essa música. Mas você compõe, não entendi isso. Você compõe música? Você tem alguma música sua? Não consegui. Oi? Eu não consegui entender assim, se você compõe, se você é compositora ou se você só toca. Não, olha só, é o que eu falo. Eu não me considero uma musicista ou toco, porque, como eu falei para você, quem toca, toca de ouvido, toca qualquer coisa. Deu aqui tá o violão, que era do meu filho, estou tentando agora aprender aqui, tá vendo? No fundo do meu violão. Estou tentando aprender violão. Eu fico 20 horas, mas eu vou tentar aprender. Mas, assim, o piano é uma coisa muito íntima, sabe? É uma coisa que eu toco para mim. É uma coisa eu e o piano, sabe?
porque antes eu não queria fazer o piano, porque eu era obrigada a fazer o piano. Minha mãe me forçava a praticar, e aí a aula de piano eu não queria. Aí depois eu me apaixonei, então assim, o piano é uma coisa minha, eu e o piano. Se você chegar para mim e falar, você tem que tocar para não sei quantas pessoas, tal, eu primeiro que vou ter que aprender a música que vocês querem que eu toque, porque eu toco com partitura, né? Tem que transformar aquela música em partitura, tem que ensaiar, não é aquela coisa, eu vou cantar aqui, vou. É uma coisa que é uma terapia para mim, uma coisa minha. Escrever, sim. Eu tenho primos músicos, e eles eram do Sinal de Alerta, é uma grande. Tem um primo que toca teclado da bunda, assim, eles são músicos, realmente, eles escrevem, eles tocam, eles dirigem. Eu não, sabe? Minha mãe também tocava muito, fazia concerto, de igreja. Eu já não me aprofundei, não, sabe, Daniel? Eu não consigo tocar nada de ouvido. Eu aprendi com a minha professora a ler partitura, só ler partitura. Eu fiquei muito presa no clássico, sabe? Faz falta um pouquinho. Mas quem sabe ainda dá tempo de eu tentar melhorar isso daí. Mas é o que eu falei para vocês. Se eu estiver aqui no meu cantinho, aí eu boto a minha partitura lá, aí eu vou tocar aquela partitura, com aquela música, sabe? E me retrata alguma coisa boa da minha época, mas é uma coisa minha, sabe? Já fui para a escola, já fizeram Chiquinha Gonzaga lá nas creches, já me vesti de Chiquinha Gonzaga, já pegaram um teclado lá, já tive que cantar o Abre-Alas lá na creche com as crianças vestidas, tem a foto, tem tudo, e eu toquei mais aquilo que eu fiz de partitura. Mas não é uma coisa que eu gosto, não, tá? Tocar para as pessoas, não. Eu gosto de me resguardar nesse. Entendi. De tudo. Dá para ser bom, não, gente. Sonho de tocar teclado, né? Teclado, assim, teclado que piano, assim, na minha classe, eu sempre achei assim, piano acho que é difícil de encontrar, então sempre que sonho de tocar teclado, né? Eu fiz 4 anos de curso, não aprendi a tocar, nem parabéns para você. Então, assim, assim, eu comprei um teclado aqui, tá aqui, né? Tô até tentando passar aí para frente, porque, nossa, o meu para mim não entra na minha mente. Mas, Luciano, eu queria te perguntar sobre o seu processo criativo da escrita. Eu já vi pessoas falando, em entrevistas, que as pessoas falam assim, quando me vem a inspiração da escrita, a pessoa está em qualquer lugar. A pessoa tem que parar e escrever. Tem pessoas que falam que não, tem que tirar um momento para fazer aquilo. Como é que você é? Vem até você ou você que tira um momento para aquilo? Como é que acontece esse processo de escrita? Então, eu costumo dizer que para você criar, você tem que estar em paz, né? Para vir as ideias, você tem que ficar em paz. Eu fico falando que aqueles filósofos gregos, né? Eles tinham embaixo, ele teve essa ideia embaixo de um pé de, né, de uma macieira, ele pensou nisso, e era, né? Eles faziam essas coisas assim. E eu acho que é bem assim, você tem que estar em paz. Quando eu começo a desacelerar, como eu falei para você, às vezes eu venho no meu carro, como eu disse, né? Dirigindo, porque eu dirijo bastante, né? Um caminho longo, e nesse caminho já vem. Eu tenho várias ideias, várias coisas nesse processo. Às vezes eu estou na secretaria, ou estou vi alguma coisa, aí eu vou lá, pego, gravo um áudio do que eu quero para não esquecer, sabe? Gravo um áudio, aí vou falar sobre isso aqui e tal. E aí, quando eu chego em casa, assim, eu tomo meu banho, eu fico um tempo embaixo do chuveiro bem morninho, desacelerando, sabe? Tirando a roupa da Luciane de lá, sendo eu aqui, sabe? Aquele fardo que eu costumo me transformar, né? A gente bota nossa pijama velha, aquele pijama, né? E aí eu começo a ver o que eu. Eu tive momentos de eu estar, por exemplo, eu gosto muito de aqui, eu de Brumadinho, tem uma pedra ali, um caminho, que assim, ali quase ninguém fica. É o secreto ali, por ali. Aí eu fico ali em cima. Aí eu fico botando as minhas ideias em ordem, e às vezes gravando o que eu pensei, e depois eu chego em casa e começo a escrever. Mas é uma coisa assim, vai brotando, sabe? Vai surgindo e eu vou escrevendo.
Mas eu sempre guardo alguma coisinha assim, e eu fico com aquilo o dia inteiro na cabeça. Escrever, tem que escrever. Uhum. Por isso que eu não Muito durmo, bom. porque eu fico com aquilo, eu tenho que botar no Oi, papel, deixa não eu vou falar. esquecer. É assim. Verdade. Ô, Luciane, para a gente ir para. Já vamos fechar já, mas deixa eu te pedir um favor. No caso, o que você pode falar uma pergunta mais ampla, né? O que Sim, você acha da educação hoje no Brasil? A gente convive, você falou sobre questão de segurança pública, o professor às vezes é desvalorizado, isso no âmbito geral, né? Tudo é culpa do professor hoje em dia, meu filho não aprende, a culpa é do professor, é um negócio impressionante. tudo. Todo mundo culpa o professor, mas o que você acha que, para a gente fechar com essa pergunta aqui, o que poderia ser algo prático, que política a gente pode adotar para a educação melhorar? Valorizar o professor, aumentar o salário do professor, ter mais estrutura na escola, em geral. O que você, como professor, e com tantos anos de experiência, o que seriam os primeiros passos para a nossa educação começar a ter uma melhoria nos próximos anos? Eu acredito que a valorização do profissional que lida com a criança, seja lá o professor, seja o cara que está na cozinha, seja o gari que atende a escola, né? Eu acho que é a valorização desse profissional. A gente está vendo aí que está vendo um êxito educacional, ninguém mais quer ser professor. A verdade é essa. O professor está sendo massacrado. Então, assim, eu costumo dizer que nada vai funcionar na minha escola se o meu profissional não estiver bem. Está entendendo? Se meu professor estiver bem, ele vai tratar o aluno dele bem, sabe? Se o meu profissional tiver um problema com o pai, com alguma coisa, ele vai estar preocupado. A criança, ela sabe o que é de verdade, ela entende o que a gente está sentindo. Eu acho que a valorização, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante. Porque são salas lotáveis, hoje em dia está havendo uma redução, né? Antes a gente está vendo uma redução cada vez mais, querem colocar mais crianças dentro de sala de aula, não se constrói mais escola, se constrói creches, eu não vejo construções de creche, eu vejo só aproveitando os que já tem, e eu vejo Uhum. que já tem aumento, já tem um piso decente, tá certo. Quer ver uma coisa? A Suécia voltou a botar o livro impresso, né? Sim. Não está mais, voltou a colocar. Então, o que eu tenho visto aí? A história, ela se repete. Quem gosta de história sabe qual é o processo para a educação hoje dar certo. Darcy Ribeiro já dizia antigamente que se não construísse mais escolas, construíamos mais presídios. Eu digo agora que se a gente também não conseguir, e isso não foi feito, se a gente não conseguir dar uma vida adequada, um profissional, condições que ele trabalhe só numa escola, por mais que ele dê o seu melhor, e ele dá, né? E ele dá, a gente se sentir desrespeitado. Porque hoje em dia, de ser respeitado. A escola virou um lugar que a gente tem que, além de ensinar, a gente tem que educar. O professor ele não educa, ele ensina. Essa é a diferença. Outra coisa que colocaram, você é professor, você sabia que você não ia ganhar dinheiro. Sim, eu sabia que eu não ia ser rica sendo professor. Mas eu quis ser professora, porque eu quero que as minhas crianças tenham uma vida digna, sabe? Que eles saibam ler, Sim. porque eu vim de escola pública. Sabe? Que eles tenham a noção do que eles saibam ler, que eles saibam escrever, que eles tenham as mesmas oportunidades. Mas como você vai fazer isso com o professor? Eu me inspirei nos meus professores. Será que nossos alunos hoje vão olhar para a gente, vai se inspirar na gente? Claro que não. Sabe por que não? Não porque a gente não é legal, porque a gente não é bom, não é isso, não. É porque ele vai olhar lá a nossa conta bancária, as nossas coisas, sabe? O professor, para ter um carro melhor, ele trabalha em 3 escolas, né? Ele trabalha em 3 escolas, a gente não tem um vale alimentação decente, sabe? Digno, que dê. Hoje em dia dá para comprar uma pipoca. No outro dia, eu fui comprar uma pipoca, estava o valor do meu vale alimentação. Assim, eu entendo que tudo, eu estou falando um negócio aqui que pode até gerar uma polêmica, sabe? Mas é verdade. A gente precisa se valorizar, a gente precisa se sentir aceito, sabe? Daquela época que o professor entrava, o professor era bem visto, o professor era respeitado. A gente é xingado, a gente é humilhado, né?
A gente tudo é batido. Então, só que as pessoas esquecem que na pandemia, onde a saúde não foi a educação que foi levar a cesta básica. É a educação que está em lugares onde a saúde não vai. É a educação que está aí na linha de frente. A gente pega a criança com todo tipo de situações, e determinada criança sendo violentada, criança sendo machucada. Como isso vai atingir o seu emocional? Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa ganhar bem. Sim, eu não digo que a gente precisa ganhar milhões, mas a gente precisa ganhar dignamente. A gente estudou para isso. É isso, valorizar o profissional. Porque a gente trabalha com amor. A gente não trabalha por amor, a gente trabalha com amor. Eu gostaria só de trabalhar por amor, mas eu não sou herdeira. Eu não trabalho com amor apenas. É isso, é essa que eu tenho que falar. Só que consegue educação de qualidade, investindo. Você falou do Darcy, né? Aí, evidentemente, lembrei do Brizola, né? Não estou falando nenhuma questão política aqui nisso, não, mas o projeto que se tinha dos chamados brizolões era algo que foi votado no decorrer dos anos aqui, e eu não tenho nada de política isso aqui, mas era excelente. A ideia dos CIEPs, da criança passar o dia inteiro ali e ter uma educação num horário, e no contraturno fazer judô, capoeira, informática, era um ideal modelo adotado na França, se eu não me engano, na época. Citou a Suécia aí e tal, mas alguém disse assim, isso é muito caro. Aí o Brizola falou assim, cara, é ignorância. Né? Mesmo assim, boicotaram, e hoje o que se entende de ensino integral não é nada do que era para ser feito. Eu acho que minha opinião, né, pode discordar, mas se esse modelo tivesse sido seguido para o Brasil inteiro e investido com qualidade, eu acho que a gente teria uma educação melhor hoje em dia. Minha forma de ver, né? Não sei se vocês concordam aí, mas fica a critério de cada um. Ela se repete. É muito fácil quem estuda a história, não cometer os mesmos erros, né? Valorizar a história do país, valorizar todo o contexto que a gente tem até aqui, todos os avanços da educação. Eu acho que está dando um retrocesso, né? Nesse sentido. A gente está perdendo nossos direitos. Isso é um retrocesso, é muito lamentável. Eu creio que eu gostaria de não dizer isso, mas eu creio que daqui a um tempo nós não vamos ter mais educadores, porque ninguém quer ser professor. Eu falei isso para minha filha, não, eu amo o que eu faço, mas não seja, porque você vai sofrer muito. E é verdade. Sabe? Não que nas outras profissões eu não sofro, mas para estudar, então estude para alguma coisa que, sabe, eu tenho amigas de infância que viraram juízo e tal, né, e tal, e estudaram tanto quanto eu, tá? Eu vou falar isso. Não é porque a juíza que estuda mais que a gente, não. A gente estuda muito, a gente nunca para de estudar. Elas. Eu acho que é uma equidade, cada um na sua área. O que eu estou falando, Daniel, aqui é assim, isso foi posto histórico, tá? Isso é histórico. Os CIEPs, eles deram certo, tá? Porém, toda vez que entra um governo, eles não querem aproveitar uma coisa que outro governo fez. E isso aí é assim, eu não sou brisolista, eu não quero botar, como você me falou, bandeira, mas eu sou a favor, assim, eu não tenho política de estimação. Eu acho que o que dá certo, a gente tem que reaproveitar. Está entendendo? Mas a gente está vivendo uma era muito política, né? E a educação é política por natureza. Então, assim, ele dava certo, sim. Ele poderia ser aprimorado, sim. Nós, professores, notamos várias coisas que no CEP não deram certo. Claro, aquele muro baixo que acaba com a nossa voz, né? Teria que aumentar. A acústica do CEP não era legal, né? Tem coisas que tinham que se adequar. Ok, tinham que ter se adequado. Né? Ficou uma coisa muito assim, como é que eu vou dizer? Muito cimento, muito morta, sabe? Uma coisa muito para a educação, tinha que ser uma coisa mais alegre, de repente mais cor, tinha algumas coisas. Mas não é importante cor. É importante, sim, o ambiente é importante, um ambiente acolhedor, uma criança. Então, chegou algumas coisas que a gente precisa adequar, mas não que não deu certo. Precisava de adequações. Então, a gente tem visto isso. Começa um modelo, né?
começa daqui dar certo, aí acabou o governo, outro governo vem, aí não quer continuar porque foi o outro que deu a ideia, então vou mudar. Agora a gente tem JETs, é uma ideia, é muito bom, é ótimo. JETs tem, assim, todo um processo para ser uma coisa boa, né? A gente precisa também notar que a educação não é só JET, precisam melhorar, né? A gente tem também uma N escolas, a nossa EJA, ela precisa de ter mais recursos, né? A EJA, eu sou apaixonada pela EJA também, a EJA é uma inclusão, coordenadora e professora de EJA, sabe? Eu vi de uma aluna, dizer assim para você, professora, a senhora me falou, quando a gente aprende a escrever nosso nome, a gente se torna cidadã. Ela foi ao banco e ela foi lá e a gerente da conhecendo dela deu a carimbeirazinha, né, para botar o dedinho. Ela, não, agora eu já sei assinar. Minha professora disse que agora eu sou uma cidadã. Você escutar isso, não Nossa, que sabe? lindo. Precisa. Isso é histórico. Conhecer a história, estudar a fundo. Para modificar a educação, a gente precisa saber quem vai mexer com isso, tem que ser pessoas que têm a vivência do chão da escola. E o que acontece? Hoje em dia, quem está fazendo a jurídica da educação, a pessoa nunca pisou nem numa sala de aula. Não sabe nem o que é uma escola. Sabe? Como Sim. vai decidir isso? Não ouviu um professor, não ouve uma criança. E vamos fazer isso daqui baseado em quê? Baseado, entendeu? No meu mérito, no meu ego, né? Na minha vida pessoal. Eu quero aparecer. Não é, sabe? Hoje em dia é isso. Infelizmente, eu acho que para falar de educação tem que saber o que é o chão da escola. Tem que verificar isso. O Brizola, nesse ponto, assim, ele foi muito, sabe, Darcy, Brizola, nossa. E hoje a gente ainda tem alguns aí, né, de pé, a gente agradece a eles também. Porque hoje em dia tem ONG, né, que está pegando essa o dia inteiro na escola, né, a criança estuda, teve mais educação, né, quem estudou lá no Pujante, mais educação, e nada mais é do que aquela pegada inicial do CIEP. Uhum. Uhum. Só muda o nome, a verdade é essa. É verdade. Fabiano, dá para mim aqui já foi tudo. Você tem mais algum ponto aí que ficou? Luciane, adorei, gostei muito e eu fico muito feliz de ver pessoas como você na rede pública, porque assim, eu fui aluno da rede pública, minha vida toda estou na rede pública, hoje trabalho também na rede pública, estou muito feliz de estar na rede pública e quando eu vejo assim, profissional, uma pessoa maravilhosa como você, que eu fico assim, gente, que pessoa maravilhosa, e uma pessoa dessa também atuando na rede pública, pensando em como eu melhorar a educação pública, eu fico muito feliz de ver pessoas como você e os profissionais que eu conheço na minha trajetória, eu falo assim, gente, a nossa rede tem bons profissionais. Isso, assim, me deixa muito feliz. Muito obrigado mesmo por ter vindo, por aceitar o convite e também pelo trabalho que você faz, que eu fico, assim, maravilhado. Eu sei que é numa comunidade e quando você levar a educação para esse espaço, isso é revolucionário. Eu fazer com que pessoas de níveis sociais baixos tenham acesso à educação, isso assim é revolucionário de verdade no Brasil. Luciane, se emendando aqui a fala do Fabiano, eu também quero agradecer, tá? De verdade, você tem muito a contribuir com tudo que você faz aí, com todos os projetos que você participa. E de verdade, por isso que eu te chamei aqui, porque você tem muito a contribuir, muito a falar, tá bom? E o que o Fabiano falou, a gente trabalhar numa área assim tão difícil é porque trabalha com amor mesmo, tá? E é muito inspirador, essa palavra que eu quero dizer. Sua trajetória é bem inspiradora e a gente está muito feliz de estar aqui. Eu é que agradeço essa oportunidade, tá? Eu falo demais também, entendeu? E ver vocês assim. E eu, assim, agradeço mesmo. Olha, gostei, conheci hoje o Fabiano, também amei, tá? Daniel, muito obrigada pela oportunidade, tá? Eu, logo que eu tiver com os livros na mão e os projetos que eu faço questão de entregá-los a vocês, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, tá?
E assim, é dizer que a gente não desiste, né? A gente não desiste porque a gente tem que ter um pouco do amor pelo que faz, um amor pelo que a gente é e um amor por Deus. Então, por isso tudo a gente não desiste. Eu tenho que dizer para vocês assim, continue no trabalho de vocês, tá? Eu tenho muito a contribuir também. Eu aprendo também, sabe? E assim, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês, de verdade, tá? E eu não tenho, assim, muito o que falar, mas, assim, é gratidão, tá? Porque eu pude falar um pouquinho dos meus anseios, do que eu quero e o que eu quero para nós, não só para mim, mas para cada um de vocês. Eu quero valorização, eu quero paz, eu quero educação, eu quero saúde, e eu quero, sabe, que essas crianças consigam tudo aquilo que a gente não conseguiu. Isso que eu espero. Com certeza. Muito obrigado, tá? É isso aí, galera. Depois desse bate-papo aqui muito enriquecedor, tá bom? A gente terminou aqui mais um Papo Ilimitado S.A. Obrigado a todos que assistiram, ao Fabiano e à professora Luciana. Fabiano, despede aí também. Tchau, galera. Terminou mais um Papo Ilimitado SA. Um papo maravilhoso. Eu adorei, mas semana que vem estamos de volta. Tchau. Valeu. Tchau.